Um dos modelos alternativos com os quais nós lidamos hoje em dia é o modelo do Héctor Castañeda, né? Um outro modelo é o modelo do professor Jaco Hintica, né? Todos esses modelos procuram tomar a proposição normativa nem exclusivamente como um critério de descrição de normas, supondo a existência de normas, nem tampouco a descrição de estados deonticos de coisas, mas justamente uma descrição das relações performáticas que são, digamos, levadas a cabo num estado de coisas específico por certos indivíduos, certos agentes, que formam uma espécie de agência humana. Tá? Então, pela variedade de agências humanas, nós conseguimos descrever as relações a partir de enunciados normativos. Esse é o ponto central aqui dessa defesa. O Rodrigues vai numa direção perpendicular a esta. E nós vamos ver agora como ele faz isso. O que ele propõe a esse respeito, partindo justamente do um dos pais da lógica deontica, que é o von Wright, né? Georg Heinrich von Wright. Não é von Wright, mas é von Wright, porque ele é finlandês. Tá? Então, vamos então dar sequência à leitura. Okay? Ponto 3, proposições normativas e enunciados normativos. Em um trabalho de 1965, tá? Esse trabalho foi publicado originalmente, né, nessa obra coletiva, The Foundations of Statements and Decisions. Tá? E o título do artigo é The Foundation of Norms and Normative Statements. Tá? Então, trabalho de 1965, von Wright se pergunta pelos fundamentos dos enunciados normativos. Ele define enunciado normativo como um enunciado acerca de algo que deve ou pode ser feito. Tá? Algo que deve ou pode ser realizado. Então, enunciado normativo, segundo este trabalho do von Wright, significa a descrição de algo que pode ou deve ser realizado. Tá? Vamos segurar essa definição aqui na nossa atenção. O fundamento de um enunciado normativo seria o conteúdo de uma resposta verdadeira à pergunta acerca de por que aquilo ao que se refere o enunciado deve ou pode ser feito. Tá? Ou seja, nós não perguntamos se foi realizado ou se será realizado. Tá? Mas a pergunta é por que deve ou pode ser realizado. Pelo que também poderia ser qualificado como seu fundamento de verdade. Veja, o fundamento de verdade não estaria numa descrição do que ocorreu ou está ocorrendo, mas uma descrição da justificação do porquê algo deve ou pode ser feito. Quer dizer, o fundamento da verdade está na justificação. Tá? Está no motivo pelo qual aquilo deve ou pode ser realizado. Às vezes, quem formula o enunciado, né, subministra ou supõe ele mesmo um fundamento. Se deve fazer P, por quê? Mas se não se supõe um fundamento, pode perguntar-se por ele. Do tipo, eu vou ler uma norma e pergunto, por que eu devo fazer isso? O juízo, segundo o juízo de von Wright, uma possível resposta à pergunta
acerca de por que se deve fazer P é que existe uma norma que estabelece que deve-se fazer P. E isso constituiria o fundamento de verdade do enunciado normativo. Então, eu me perguntaria, por que eu devo realizar P? E a resposta é, porque existe uma norma que me obriga a realizar P. Então, essa seria a justificação. Tá? Veja que essa posição do von Wright, que inclusive ele vai mudar alguns anos mais tarde, mas até o momento, essa posição do von Wright requer, para a definição de um enunciado normativo, uma justificação que seja profundamente normativa. Pode-se ou deve-se realizar P porque há uma norma que obriga a fazer ou permite fazer P. O enunciado normativo diria que algo que é obrigatório P, é proibido P ou é permitido P, a depender de uma norma antecedente que obrigue, proíba ou permita. Okay? Essa é a justificação até o momento. Para von Wright, norma alude aqui a uma prescrição ou regulamentação que um certo agente, uma autoridade, dá a outro, um sujeito normativo, isto é, o destinatário da norma, o qual requer o uso da linguagem. Isso aqui parece um positivista do século XX descrevendo, digamos assim, o sistema social do direito como prática social. Como fez o Hart, como fez o Raz, como fez esses outros todos. E não é muito diferente do que os atuais teóricos do direito, como Brian Biggs, e todos esses, Leslie e outros costumam fazer também. Há uma espécie de caso central aqui do sistema jurídico e do sistema normativo, que é um agente dá regras para outrem por meio de instituições que autorizam e, ao mesmo tempo, estabelecem uma normalização no uso dessas regras, por meio de instituições. Uma versão é um conceito do direito segundo os sistemas de direito positivo, ora para o positivismo jurídico inclusivo ou excludente de hoje em dia, ora para os modelos de direito natural dentro da chamada New Natural Law Theory, a nova teoria da lei natural, de John Finnis e etc. Todos eles concordam com essa definição aqui. É a definição que o von Wright deu no início da sua carreira como lógico deontico. Então, para von Wright, norma aqui alude a uma prescrição que é dada por uma autoridade aos destinatários dessa regra, a qual requer o uso de uma linguagem. Ou seja, estaria em cena aqui uma discussão acerca das condições de verdade dessa linguagem. Se essa linguagem é uma linguagem natural ou se essa linguagem é uma linguagem objeto. E até mesmo uma linguagem formalizada que permite preencher determinados requisitos das linguagens formalizadas das ciências dedutivas em geral. O que alguns filósofos analíticos chamam de linguagem de cálculo. O Tarski, por exemplo, nos traz a noção de linguagem formalizada a partir de certas exigências. Uma lista de expressões, um sistema axiomático de descrição de sentenças formalizadas, regras de inferência e axiomas a partir dos quais nós podemos obter sentenças verdadeiras, desde sentenças primitivas verdadeiras, o uso da lógica proposicional e dos conectivos e das constantes lógicas, como quantificadores, modelos de recursão, modelos incursivos, etc., até
um sistema de classes de expressões deônticas e modais, né, que admite a tradução em outras linguagens. Tá? Seja no direito, seja na moral, seja em outros campos vários. Tá? Veja a complexidade disso aqui. Mas aqui, até aqui, o Von Wright diz o uso da linguagem. Ele não diz com que linguagem nós estamos trabalhando. Tá? Von Wright assinala que as normas se diferenciam dos enunciados normativos, tá? No fato de que, em relação às primeiras, não cabe predicar verdade ou falsidade, enquanto dizer que existe uma norma é uma afirmação, portanto, por outro lado, suscetível de verdade ou falsidade. Então, se eu olho para um enunciado normativo do tipo matar alguém pena tantos a tantos anos, eu não consigo ver nenhuma verdade ou falsidade nisso. Se eu perguntar a vocês, matar alguém é verdadeiro ou é falso? Não faz nenhum sentido perguntar isso. Agora, se eu perguntar a vocês se é verdadeiro ou falso que existe uma norma no, sei lá, sistema normativo, sistema de direito brasileiro, no direito penal brasileiro, que prevê isso, é verdadeiro ou é falso? Vocês vão dizer, é verdadeiro, porque existe uma norma. Então é nesse sentido que o Von Wright está dizendo que se pode dizer que um enunciado normativo é verdadeiro. Verdadeiro quando ele atesta a existência de uma norma. Tá? Em outros casos, outras vezes, né, o fundamento de verdade de um enunciado normativo poderia se deduzir da existência de uma norma. Em geral, as normas se referem a categorias ou classes de atos, enquanto que os enunciados normativos se referem a atos individuais. Olha só o que ele está dizendo aqui. Tá? Quer dizer, as normas se referem... Ele está admitindo que normas têm referência, que já é bastante discutível. Tá? Normas se referem a categorias ou classes de atos. Por exemplo, matar alguém. De quantas maneiras alguém pode matar a outrem? Sei lá, dando uma facada, um tiro, sufocando. Nossa, eu vou parar de falar porque é meio bizarro isso. Parece até um filme trash de terror, né? Mas existem inúmeros tipos de atos que poderiam pertencer à classe, né, dos, digamos assim, do homicídio. E, portanto, da norma que trata do homicídio lá no Código Penal, artigo 121 e seguintes. Okay? Então, as normas se referem a essas categorias ou classes de atos. Os enunciados normativos, por outro lado, não se referem, segundo esse modelo, às classes de atos, mas se refeririam às ações individuais. Por exemplo, seria um enunciado normativo aquele que descrevesse a seguinte questão. A matou B no dia tal, no horário tal, com o uso da arma tal, e este ato foi visto pelas testemunhas tais. Eu vou descrevendo os fatos. Ou seja, enquanto o enunciado normativo estaria nessa outra distinção, olhando para o acontecimento, para o ato individual, a norma está olhando para as classes de atos, que poderão ser imputadas algumas ou todas as classes desses mesmos atos a esta ação individual. De modo que essa ação individual passa a ser qualificada por aquela norma. Um fenômeno que na teoria do direito a gente chama de imputação. Tá?
Destas considerações de Van Riet, se pode concluir que o fundamento da verdade dos enunciados normativos dependeria sempre da existência de uma norma, seja essa existência de modo direto ou de modo indireto. Então, um enunciado normativo que apontasse para o fato, o ato individual, apontaria para a norma de modo indireto. Porque ia descrever o homicídio, supondo que isto é um homicídio e não um ato qualquer, porque há uma norma previamente que qualifica este ato como um ato chamado homicídio. Então, esse é o modo indireto. Ou o enunciado normativo daria conta da existência da norma que fala sobre o homicídio, olhando para a norma e não para os fatos. E, nesse caso, a relação entre norma e enunciado normativo seria direta. Em minha modesta opinião, e isso eu procurei mostrar no meu livro, ambas as posições são insatisfatórias. Nenhuma delas é plenamente satisfatória. Mas vamos acompanhar o raciocínio do Rodrigues. Destas considerações, então, se pode concluir que o fundamento da verdade dos enunciados normativos pode ser direto ou indireto. Este último, ou seja, o indireto, ocorreria toda vez que a verdade do enunciado normativo dependesse não diretamente do que uma norma diga, senão da consequência lógica dela. No plano dos fatos, teoria da imputação. Assim, poderia-se afirmar que os enunciados normativos expressam proposições normativas. Isto é, proposições que predicam a existência de uma norma, seja que ela tenha sido diretamente promulgada por certa autoridade, ou que possa ser derivada das promulgadas por outra autoridade. Ou seja, o que o modelo indireto está fazendo é dizendo que o enunciado normativo que aponta primeiro para a consequência lógica, a saber, o ato individual, e depois para o antecedente condicional, a saber, a norma, formulará uma proposição que irá aceitar que esta norma é dada por uma autoridade. Independentemente de como tenha acontecido isso. Porque isso é problema do direito, não da lógica. Ainda em que, nesse problema planteado por Van Riet, pareçam distinguir-se enunciados normativos e proposições normativas, caso se tome em conta o dito até aqui, um enunciado normativo não parecerá mais que uma maneira indireta de referir-se à existência de uma norma. Então, o enunciado normativo será uma proposição normativa que irá, no modelo de Van Riet, mas também no modelo do Kelsen, por exemplo, que dizia que a ciência do direito é composta de proposições normativas que predicam ou dão conta da existência de normas de um sistema normativo. Não há nenhuma diferença até o momento. Então, esses enunciados normativos são modos indiretos de referirem-se à existência de uma norma. Eugenio Bullichin, grandíssimo lógico argentino, elaborou com certo detalhe esse ponto de vista e, em um trabalho recente, sustenta que enunciados como, por exemplo, 1, você não deve estacionar aqui, e 2, há uma norma que proíbe estacionar aqui, tem o mesmo significado, sendo 2 uma forma expandida de 1.
Veja, o que ele está fazendo? Ele está primeiro olhando para o ato individual e para o agente. Tu não podes estacionar aqui. E depois de olhar para o ato individual, ele olha para a abstração. A saber, ao olhar para o ato individual, tão logo eu olhe e diga, você não deve estacionar aqui, eu olho para a norma, em que este ato individual é contemplado como parte ou propriedade de uma classe de ações. Há uma norma que proíbe estacionar aqui. De modo que eu estabeleço uma, digamos assim, conjugação entre agente e agência. Aliás, eu estou, nesse momento, escrevendo um artigo, vou apresentar, né, breve, num evento, estabelecendo aqui uma espécie de interpretação do que o Charles Taylor, por exemplo, grande filósofo, chama de corporificação, né? Embodiment, que é a união entre agente e agência. Na velha e grande pergunta da filosofia analítica atinente à linguagem normativa. O que significa seguir uma regra? O que quer dizer isso? O que significa seguir uma regra? Veja que pode parecer fácil isso, mas do ponto de vista lógico e analítico, é uma pergunta extraordinariamente complexa. Por quê? Porque justamente aqui nós estamos perante um dilema. O dilema é: o ato individual possui o mesmo significado que a classe de todas as ações e categorias de ações que pertencem a esse conjunto chamado classe de ações. De modo que quando eu interpreto o ato individual, eu o faço tomando por base todas as suas razões implícitas presentes nessa classe de atos e categorias de atos. De modo que há uma conjugação do significado de uma e de outra. Tá? Então, é essa a posição do Bullier. Ou seja, você não deve estacionar aqui. 1. Há uma norma que proíbe estacionar aqui. 2. Então, os dois enunciados possuem o mesmo significado. E 2 é uma forma expandida de 1. Como se 2 manifestasse uma classe de ações na qual está inserida 1. Um enunciado como 2, há uma norma que proíbe estacionar aqui, um enunciado como 2, que expressaria uma proposição normativa em sua forma expandida, tá? Porque eu não estou dizendo é proibido estacionar aqui, mas eu estou anunciando que existe uma norma antes dessa enunciação que prevê isto como um comportamento proibido. Então, expressaria uma proposição normativa em sua forma expandida, teria a vantagem de que já não seria ambígua. Não seria ambíguo. Ela expressaria a existência de uma norma. Isso porque... Professor, desculpa. Rafa, vai lá. Não, eu não queria te interromper. Pensei que tu tivesse acabado o raciocínio. Não, eu fiquei pensando enquanto tu falava que eu tava tentando trazer para um exemplo mais prático para tentar entender. E eu lembrei da ADC, quando tu julga a constitucionalidade, se diz normalmente de uma norma, mas na verdade seria a constitucionalidade ou a validade de uma proposição normativa e não de uma norma. Isso? Perfeito. Exatamente isso. Por quê? Porque a ADC tem uma função processual declaratória. E toda função processual, toda função declaratória, digamos, toda natureza declaratória de um statement, tá? Não tem um efeito performativo, mas tem um efeito expressivo, no sentido de que expressa algo que antecede e existe.
Então, uma DC apenas declara que uma regra existe. É claro, tem um critério de validade. O critério de validade é a constitucionalidade ou não. Agora, essa declaração de constitucionalidade tem apenas um efeito de dizer algo que já existe previamente. Existe aonde? Essa é a dificuldade. Que tipo de fato é descrito aqui? A norma é um fato? Veja que dificuldade nós temos para responder a isso. Não é fácil. Dizer, não, a norma, eu estou descrevendo a existência de uma norma. Beleza, onde está a norma? Ah, a norma está aqui no sistema operacional do Congresso Nacional, do Palácio das Instituições, Palácio Planalto. Não, a norma está aqui nesse, supondo que isso aqui seja um código, né? É o livro do Target, mas vamos supor, a norma está escrita aqui, expressa nessa edição aqui. Qual é essa edição? Essa edição é a 10.000 alguma coisa. De uma tiragem de milhares. Ou seja, onde é que está a norma? Qual é o fato da norma? Percebe? Então, o máximo que nós poderíamos fazer é dizer a norma como diz o McCormick, né, com certa razão, a norma é um fato institucional. Beleza? Um fato institucional. Isso está certo. Mas quais são os limites semânticos deste fato que nos permitem uma descrição? Começa a problematizar ainda mais em cima. Se a gente for às últimas consequências, nada substitui a moção empírica dos corpos. Porque esse é o caso central de uma proposição. Salvo as proposições que dependem de juízos a priorísticos, tá? Sejam eles sintéticos ou analíticos. Agora, fora do âmbito, vamos chamar assim, grosso modo, matemático, tá? Qual é o caso central das proposições? São as descrições dos estados de coisas do mundo, mas, pois bem, qual é o limite disso? Veja que dificuldade nós temos aqui se levarmos às últimas consequências do projeto científico, cientificista, para ser mais preciso. Tá? Então, um enunciado como 2, há uma norma que proíbe estacionar aqui, tá? Tem a vantagem de que isto não é nada ambíguo, como é, por exemplo, 1, você não deve estacionar aqui. Se alguém chegar para ti e disser assim, não estaciona aqui, tu não podes estacionar aqui, tu vai perguntar por quê? Para que tu não perguntes isso, são necessários alguns sinais, por exemplo, sei lá, tu vai num estabelecimento qualquer, tá? E no estacionamento, no chão do estacionamento, tem ali um desenho indicando que aquela vaga, né, para que você insira o teu automóvel ali, né, seria necessário que você preenchesse determinados requisitos. Tá? Então, neste caso, aquele símbolo ali ou te autorizaria ou não. Ele é um símbolo que enuncia, expressa uma proibição. Tá? Agora, por que 2 expressa uma vantagem e uma menor chance de ambiguidade? Porque não seria possível usar 2 para estabelecer uma proibição simplesmente pelo fato de tratar-se de um enunciado que é descritivo. Ou seja, ele não está proibindo, ele está apenas descrevendo algo que vem antes dele. Quando eu digo, há uma norma que proíbe estacionar no lugar X, eu estou dizendo que isso é proibido ou eu estou descrevendo algo antecedente que proíbe? 1 ou 2? 2, né? Enquanto o enunciado 1, quer dizer, aquele que diz, você está proibido de estacionar aqui,
seria, por outro lado, ambíguo, porque poderia ser usado para formular uma norma. Ou ainda expressar uma proposição normativa. Veja como é ambíguo isso aí. Quer dizer, a gente, ao olharmos para o ato individual, cada vez, quanto mais próximo do contingente, nesse caso, maior é a possibilidade de ambiguidade. Por quê? Porque nós poderíamos perguntar assim, esse discurso é imperativo ou ele é descritivo, assertivo? Eu estou enunciando um imperativo ou uma asserção? E agora? Não está nítido isso. Então, o fundamento desta conclusão é que não existiria diferença entre informar, por exemplo, algo sobre as regulamentações existentes em relação à proibição de estacionar e afirmar que há uma norma que proíbe estacionar. Se a informação é verdadeira, então existiria uma norma que proíbe estacionar. Se não existisse essa norma, a afirmação seria falsa. Em sua reconstrução, Bullirin sustenta que uma proposição normativa afirma que existe uma norma em um certo sistema normativo que regula uma determinada ação. Por conseguinte, considera que um enunciado como 2, há uma norma que proíbe estacionar aqui, tampouco exibiria todo o seu conteúdo conceitual e deveria ser expandido em um enunciado do tipo 3. No sistema normativo A, há uma norma que proíbe estacionar aqui. Quer dizer, do ato individual eu fui ao 2, e do 2 eu fui ao 3, tendo em vista diminuir o espaço de ambiguidade. Por quê? Porque, diferentemente da linguagem ordinária, ou natural, ou coloquial, na qual você sempre mantém uma espécie de lista indeterminada e aberta de expressões, com diferentes significados, numa linguagem formalizada, por outro lado, a combinação de expressões deve supor uma delimitação no uso de certas expressões, regras e axiomas que permitem a obtenção de sentenças com condições veritativas a partir dessa mesma lista, e uma combinação que seja baseada em determinadas regras de inferência. De modo que, se uma sentença ou uma proposição normativa depende de um enunciado normativo que dê conta, 1, dos atos individuais, 2, das regras que se imputam sobre esses atos individuais e que apresentam uma classe de ações e categorias de ações, e 3, que eu tenha de expor que isto que diz que é proibido ou obrigatório é uma regra dentro de um sistema normativo, então eu vou como que satisfazendo os critérios de uma descrição analítica com um emprego de expressões deônticas e descrições definidas, mediante as quais eu sou capaz de combinar os termos para a formulação de uma linguagem, agora não coloquial, mas formalizada, de lógica deôntica. Uma linguagem, portanto, científica. Então, desde este ponto de vista, uma proposição normativa estabeleceria uma relação entre uma norma e um sistema normativo. E, entanto,
ambos termos da relação, e se, melhor dizendo, ambos os termos da relação não estivessem determinados, não existiria proposição normativa. Então, o que é necessário para uma proposição normativa? Que ela dê conta, 1, de atos individuais. 2, de normas que antecedem e qualificam esses atos individuais. 3, que essa norma pertença a um sistema normativo. E que dentro desse sistema normativo subsistam critérios que definam o emprego dessas mesmas normas. Para que o ato como tal seja performativo. E não um ato qualquer. É claro que isso não é ainda totalmente suficiente, serão necessárias relações entre atos individuais. Como dirão outros autores, como Hilpinen e Hintika, Castaneda, Kalinowski e outros. Né? Pablo Navarro propôs denominar os enunciados que predicam a pertença de uma norma a um sistema proposições sistemáticas. Olha que interessantíssimo essa classificação que nos traz o Pablo Navarro. O que fazem as proposições sistemáticas? Elas dão conta da existência de normas que pertençam a um sistema normativo. Proposições sistemáticas seriam distintas de proposições normativas, que afirmariam a existência de uma norma. Então, as proposições que dizem que uma norma pertence a um sistema normativo são de um tipo diverso, chamadas proposições sistemáticas, um tipo diverso das proposições normativas padrão. Que são proposições que dão conta da existência de norma. Sobre tais bases, sustenta que a proposta de Bullirin equivaleria a identificar os enunciados normativos com proposições normativas e, à sua vez, estas últimas com proposições sistemáticas. Para Bullirin, os enunciados normativos só teriam uma forma elíptica de afirmar uma proposição sistemática, um modo transposto de discurso, transposed mode of speech, pois para dizer que há uma norma que proíbe uma ação P em um certo sistema normativo, se diria que P está proibido. Tá? Ou seja, dizer que se está proibida, dizer que é uma norma que proíbe P, e dizer que há um sistema normativo no qual essa norma está inserida e ela é aplicada a uma situação na qual um agente individual, ao procurar realizar P, vê-se proibido de fazê-lo, mostram diferentes descrições para diferentes contextos semânticos. De acordo com Navarro, portanto, o trabalho de Bullirin só provaria que os enunciados normativos possuem as mesmas condições de verdade que as proposições normativas. Mas isso não garantiria que tivessem o mesmo significado, e menos ainda que tivessem o mesmo significado que as proposições sistemáticas. De minha parte, considero que, se bem a primeira observação de Navarro possa ser admitida, a segunda é fruto de um mal entendido. Com efeito, na sugestão de Bullirin, não há um passo de enunciados normativos a proposições normativas e um adicional a proposições sistemáticas.
identificar um enunciado que se refere à existência de uma norma com um que se predica a pertença de uma norma a um certo sistema, não é mais que uma forma de fazer referência a que as qualificações normativas de certas ações não só fazem-se tomando por base uma única norma, senão uma pluralidade de normas. Mas ainda quando se assumem, ainda que se assumisse, melhor dizendo, esse último pressuposto, desde um ponto de vista estritamente formal, parece mais adequado relativizar a noção de proposição normativa a um sistema normativo, em lugar de fazê-lo relativamente a uma norma, dado que este último pode ser visto como um caso limite do primeiro, isto é, um sistema normativo conformado por uma única norma. Por isso, diz o Rodrigues, considero que o passo de 2 a 3 é um passo trivial. Por sua parte, o passo de 1 a 2 me parece plenamente justificado, sempre que um seja interpretado descritivamente, já que a aparente diferença no significado entre um e outro não é senão o fruto da ambiguidade descritivo-prescritivo que afeta a 1, mas não a 2. Então, 1, ambiguidade. Por quê? Porque concorrem ali dimensões prescritivas e descritivas simultaneamente. 2, o reconhecimento que há um fundamento de verdade na existência de uma norma e não no que a norma refere. E ponto 3, a passagem de que existe uma norma para esta norma pertence a um sistema normativo suscita divergências entre o posicionamento de Rodrigues e Navarro quanto ao que Navarro mesmo chama de proposições sistemáticas. Chama assim ele para distingui-las das proposições normativas, ao passo que Rodrigues, e do meu ponto de vista, de uma forma correta, descreve como algo trivial. Porque, no fundo, 1 e 2 são bastantes, ou são critérios suficientes para a definição do que seja uma proposição normativa. E por isso há uma diferença crucial que ele apresentará no capítulo 4 aqui, entre lógica de normas e lógica de proposições normativas. Que nós vamos ver na próxima semana. Alguma dúvida aqui, pessoal? Sim ou não? Muito bem. Então, semana que vem, nós vamos avançar para o estudo dessas diferenças no que nós vamos chamar aqui de sistema clássico de lógica deontica, né? O von Wright vai chamar isso também de sistema padrão, né? De lógica deontica, standard, né? Sistema padrão. Ok? Alguma dúvida? Maravilha. Então é isso, turma. Gratidão.